para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação, amém? Quero refutar aqui um argumento das testemunhas de Jeová. Está aqui nesse livro, Poderão Viver para Sempre no Paraíso aqui na Terra, ok? Na página 86, ok? Aqui na página 86, então, analisando aqui, ok? Aqui, ó, o muro de Jerusalém. Aqui é onde está o grande lixão, ok? Ele diz aqui: assim, no tempo que Jesus estava aqui na terra, a Geena era um vale, que ali havia, naquele vale, um grande lixão que queimava restos mortais de pessoas, de animais. E aquele fogo vivia ali queimando dia e noite, ali, lá de fora do muro de Jerusalém. Quando Jesus passou ali e viu, Jesus disse assim: onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, para as testemunhas de Jeová, ele diz que Geena era um vale fora de Jerusalém, foi usado como símbolo de morte eterna. Porque para os testemunhos de Jeová, eles não creem que existe vida após a morte, que existe o lago de fogo. Para ele, simplesmente o lago de fogo significa morte eterna, aniquilação, sem dor e sem sofrimento. Então, analisando essa questão, ele diz que o diabo, quando for lançado no lago de fogo, o diabo não estará com a sua consciência e nem sentirá dor. Simplesmente o lago de fogo é deixar de existir. Então, para o diabo não haverá punição. Por quê? Porque no lago de fogo não é lugar de tormento e nem lugar de consciência para os testemunhos de Jeová, ok? Então, analisando essa questão, vamos para a Bíblia Sagrada. O que é que Jesus fala nesse versículo? Marcos capítulo 9, versículo 48, diz assim: onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, neste livro aqui, como ele fala de o Geena, que está no lixão de Jerusalém, que era ali aquele grande lixão, ele traz a comparação do Geena, que é o lago de fogo. Mas analisando, você vai ver que hoje aquele lixão que havia em Jerusalém deixou de existir. Não existe mais aquele lixão. Se tornou um paraíso. Ali plantaram várias árvores e aquele fogo apagou-se. Aquele lixão não está mais ali. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, analisando, o lixão de Jerusalém apagou-se e o bicho deixou de morrer. Ok? Então, analisando essa questão, como é que fica a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que o bicho não morre e o fogo não se apaga? Aí, nesse caso, o bicho morreu e o fogo se apagou. A pergunta é: será que Jesus mentiu? Se enganou? Ou Jesus quer trazer uma comparação de algo que estava ali aos olhos de todos e ele trazia uma comparação mostrando o outro lado da vida? Ok? Ele pega algo aqui para explicar algo espiritual. Algo que nós estamos vendo, material, e explicar o mundo espiritual, ok? Então, analisando que no mundo espiritual, Jesus está dizendo que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, ele quer dizer que continua na eternidade. Não tem nada de aniquilação. Jesus está dizendo que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, não será aniquilação. Mas para as testemunhas de Jeová, será aniquilação. E o problema é que não haverá nem tormento nem consciência. E o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Quando o diabo for lançado no lago de fogo,
Então o diabo não será atormentado e nem terá consciência, simplesmente aniquilado. Agora vamos analisar, trazendo para hoje. Pense bem, se o diabo vai ser lançado no lago de fogo, e o lago de fogo não é um lugar de tormento e nem punição, nem consciência, então o diabo não haverá punição para o diabo, ok? Se não haverá punição para o diabo, então o diabo está melhor do que nós. Por quê? Nós como ser humano, nós sofremos hoje? Sim, muitas pessoas estão sofrendo hoje. Tem pessoas passando fome, tem pessoas que estão nos hospitais, tem pessoas que estão escravizadas, tem pessoas que estão sendo perseguidas, atormentadas. Todo tipo de pessoas estão sofrendo hoje. Tem pessoa que está com câncer, tem pessoa que aí vai, ok? Está sofrendo. Tem pessoas hoje que estão sofrendo. Então, analisando, se a pessoa sofre hoje e o lago de fogo é um lugar que não tem sofrimento e não tem consciência, então o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Aí eu pergunto, o diabo está sofrendo hoje? Não. O diabo está na potestade do céu, ok? Foi expulso do céu, está na potestade do céu, ok? Mas se lá ele não está sofrendo, ele ainda vai sofrer quando for lançado no lago de fogo. Mas para as testemunhas de Jeová, o lago de fogo significa aniquilação e ele não terá tormento. Então ele está melhor do que o ser humano, ok? Porque se fosse verdade, então nós como ser humano está pior do que o diabo. Porque o ser humano sofre aqui na terra, mas o diabo não está sofrendo. O diabo que causou toda essa situação, que se rebelou contra Deus, enganou 1/3 dos anjos, enganou Eva lá no jardim do Éden, continua enganando. E no final de tudo, quem vai sofrer? O diabo. Não haverá punição, então não haverá sofrimento e nem punição. Mas nós como ser humano, se nós sofremos aqui na terra, então nós estamos pior do que a situação do diabo, ok? Mas biblicamente, o que nós cremos é que o que Jesus falou, que o bicho não morre e o fogo não se apaga. E a palavra de Cristo não pode cair por terra. Então Jesus pegou aquele lixão de Jerusalém para explicar algo espiritual. Significa o lago de fogo. Então Jesus está dizendo que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então significa que o lago de fogo é um lugar de sofrimento e é um lugar de tormento e consciência. Ok? Então é isso que Jesus quer explicar. Mas para as testemunhas de Jeová, diz que será aniquilação e não é um lugar de tormento. E o pior de tudo, o ser humano sofre pior do que o diabo. E o ser humano está sendo punido aqui na terra e o diabo não será punido, ok? Então não haverá punição para o diabo. Mas analisando essa questão, a palavra de Cristo também caiu por terra. Porque hoje em Jerusalém está um jardim. Acabou-se aquele lixão. Hoje está um jardim. Então a palavra de Cristo também caía por terra. Mas a palavra de Deus não cai por terra, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem que se cumprir tudo o que Jesus falou, ok? Então, está escrito na palavra de Deus. Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. O fogo de Jerusalém hoje apagou, amém? Por isso que Jesus não estava falando daquele fogo ali. Jesus estava trazendo algo material para explicar o algo espiritual. E Apocalipse capítulo